Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula sobre termos de oração, depois de já termos estudado sobre complemento nominal, por ora nós iremos tentar pontuar as diferenças, as semelhanças que existem entre o agente da passiva e o complemento nominal. Já foi dito por aqui que o complemento nominal é o termo que completa. O sentido de quê? De nomes. Que nomes? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio que não tem sentido completo. Tudo bem? Pois bem, a gente tende a confundir o complemento nominal com o agente da passiva, uma vez que ambos sempre são termos preposicionados. Só que tem um detalhe importante. O agente da passiva, ele sempre se refere a um verbo. E detalhe, que está na voz passiva. Como eu disse a vocês, sempre vem introduzido por preposição. E indica o elemento que executa a ação. Então, se eu digo para vocês assim, a cidade estava cercada de inimigos. Quem é o sujeito da oração? Quem estava cercada de inimigos? Não era a cidade? Pois bem, a cidade é o sujeito. Mas quando a gente pensa em agente da passiva ou qualquer outra situação, é sempre importante notar, ao longo da nossa leitura, se quando identifica esse sujeito, além daquela menção que a gente faz de sujeito simples, sujeito composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Agora nós precisamos ampliar esse nosso conceito sobre sujeito, além dessa perspectiva classificatória. Afinal de contas, esse sujeito pratica ou sofre ação? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem é que estava cercada de inimigos? Não era a cidade? Não era a cidade? Então, a cidade é um sujeito que está sofrendo a ação de ser cercada. Então, se esse sujeito, a cidade, está sofrendo a ação de ser cercada, é um sujeito passivo. No entanto, a gente pode concluir que se esse sujeito é passivo, ele está sofrendo a ação que alguém está praticando. Logo, eu vou ter uma voz passiva. Passiva sintética, passiva analítica. E percebam que eu tenho aqui uma locução verbal. Estava cercada. Verbo ser, mais particípio do verbo principal. Cercada, essa terminação ada. Sim, então como a gente disse, esse sujeito é passivo porque ele está sofrendo a ação. Mas para ele sofrer, quem é que pratica? Os inimigos. Concordam comigo? Então, essa expressão preposicionada, que se refere ao verbo que está na voz passiva, que tem o papel de executar essa ação, dá-se o nome de agente da passiva. Pois bem, eu mostrei para vocês no contexto isolado da oração e no contexto da propaganda. 22 de novembro, para quem não sabe, é o dia de combate à dengue. As ações vocês já sabem de cor e salteado, que precisamos evitar água parada, a gente precisa evitar água parada também em pratos de plantas, né, ou chachins. A gente precisa esvaziar garrafas, latas e recipientes, sempre colocá-los com a boca para baixo. A gente precisa tampar caixas d'água, cisternas, tambores e outros depósitos de água em geral. Pois bem, mas a frase que me interessa aqui é dengue. Um país inteiro não pode ser derrotado por um mosquito. Gente, o que é que não pode ser derrotado por um mosquito? É um país inteiro. Vocês compreenderam? Muito simples isso, não é? Um país inteiro é o sujeito da oração. Afinal de contas, esse sujeito, um país inteiro, tem a função de indicar para nós do que é que se fala. Então, tem como núcleo país, sujeito simples. Isso você já sabe. Mas este sujeito simples pratica ou sofre a ação? Nesse caso, o quê? Não deveria sofrer, né, gente? A ação. Que ação? De ser derrotado por um mosquito. Então, como sujeito, um país inteiro não deveria sofrer a ação de ser derrotado por um mosquito, eu tenho aqui um sujeito passivo, paciente. Então, eu tenho uma voz passiva. Muito bem, pessoal. Passiva de que tipo? Se a gente tiver aquela locução verbal do tipo verbo ser, mas participa do verbo principal, derrotado, nós temos uma voz passiva. Sim, mas quem é que praticaria, ou pelo menos não deveria praticar a ação de derrotar um país inteiro? Não seria por um mosquito? Então é isso mesmo, pessoal. Por um mosquito tem a função de agente da passiva, uma vez que é o termo que pratica a ação, ou pelo menos não deveria praticar a ação, de derrotar um país inteiro. Pois bem,
Tem uma música, tem até aí, eu coloquei até o link para vocês aí, intitulada como Tô Nem Aí, tá certo? Trazendo aqui para nossa linguagem. E eu gostaria, eu vou ler a música toda, e eu gostaria que vocês me ajudassem no terceiro verso em identificar um possível agente da passiva. Então diz assim: boca fechada, sem embaraços. Não vou cantar não, não se preocupem. Eu te dei todas as chances de ser um bom rapaz, mas fui vencida pelo cansaço. Nosso amor foi enterrado e descansa em paz. Já nem lembro o seu nome, seu telefone eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página. Agora eu tô em outra. Tô nem aí, tô nem aí. Lembraram? Pode ficar com seu mundinho que eu tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não quero ouvir, que eu não vou ouvir. Pois bem, voltando aqui para nossa aula de agente da passiva. O que é que foi enterrado? Foi o nosso amor, sujeito simples. E o que é que descansa em paz? Também é o nosso amor, só que agora é um sujeito oculto. Mas a minha pergunta é, esse sujeito, nosso amor, é um sujeito que pratica, quer dizer, que praticou a ação ou que sofreu? Infelizmente sofreu ação. De quê, gente? De ser enterrado. Mas a minha pergunta é, se esse sujeito, nosso amor, é um sujeito que sofreu a ação de ser enterrado, para ele sofrer, alguém tem que praticar. Vocês concordam comigo? E nesse caso, tem um agente da passiva? Não. Mas se eu dissesse, nosso amor foi enterrado por elas, né? Nosso amor foi enterrado pelos nossos alunos e descansa em paz. Então, por elas, por eles, pelos nossos alunos, tem a função de, muito bem, pessoal, agente da passiva. Então é isso. O agente da passiva, ele pode aparecer de forma explícita ou ele pode ser identificado no contexto do texto. E é importante vocês notarem isso. Nosso amor foi enterrado por elas, nosso amor foi enterrado pelos alunos, nosso amor foi enterrado pelos seus pais. Então, pelos seus pais também teria a função de adjunto adverbial? Não. A função de quê? Se refere ao verbo? Se refere. Mas não tem a função, nesse caso, de complemento nominal. Porque não se refere ao nome, não se refere ao verbo, mas tem a função de indicar o termo que pratica a ação expressa por esse verbo. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre termos acessórios da oração, do tipo adjunto adnominal. E nós iremos justamente pontuar, porque, como vocês podem perceber, a gente agora chegou num momento em que precisamos estabelecer comparações entre os conceitos trazidos até aqui. Então, Vivi explicou para vocês. Complementos verbais é do tipo objeto direto ou objeto indireto. Qual a diferença entre os complementos verbais do tipo objeto direto e adjunto adverbial? O adjunto adverbial é termo acessório. Completa o sentido da oração? Não. Quem completa o sentido do verbo é objeto direto e indireto. O adjunto adverbial tem a função de assessorar, indicar uma circunstância ao verbo, ao adjetivo ou advérbio. Eita, professora, mas você falou em complemento nominal. Só que o complemento nominal completa o sentido de nomes. Aí pode ser do substantivo, pode ser do adjetivo ou do advérbio. O adjunto adverbial, ele pode vir preposicionado. O complemento nominal não, ele sempre será um termo regido de preposição. Então, diferentemente do adjunto adverbial, que pode se referir ao verbo e ao adjetivo, assim como o complemento nominal, né? O complemento nominal pode se referir ao substantivo. Então, é importante vocês notarem isso, é que o complemento nominal, ele tem função passiva em relação ao nome e não pode ser confundido com o agente da passiva, que é um termo que tem função ativa, ou seja, que é o termo que pratica a ação na voz passiva. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo por aqui mesmo, com Vivi no Enem, nós vamos estudar sobre termos acessórios e iremos pontuar a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Tchau, tchau!